Em Salmo 46, versículo 10, nós lemos: Parem, reconheçam que eu sou Deus. A outra tradução é: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Antes de começar a pregação, eu sei que algumas pessoas aqui estão a sentir mais frio, outras pessoas aqui estão a sofrer do calor, então, por causa da distância do ar-condicionador de vocês, mas vamos parar, não vamos pensar sobre a temperatura e vamos ficar quietos perante o Senhor, para que nós possamos preparar os nossos corações a receber a sua palavra. Então, vamos orar. Deus, eu quero reconhecer o facto que Tu estás aqui entre nós. Tu és o único que é digno de receber nosso louvor, o único digno de receber nosso serviço. Há muitas coisas, muitos deuses que nós podemos servir, mas Tu és o único digno. E é incrível, Pai, que Tu estás aqui entre nós. O Deus que criou o universo também está aqui presente. Espírito Santo, eu peço que Tu vás guiar neste momento em que nós vamos abrir a palavra. Seja bendito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu e o Pedro, não Pedro que fez a ceia, outro Pedro, nós vamos os dois pregar hoje. Então, eu vou ler o nosso texto principal. Se vocês querem, podem abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios 18, capítulo 1, versículos 18 a 26. Estava à procura da mais fresca, não é? Então, eu vi aquela... Tu transitaste para outra, isso está muito sábio, fez muito bem. Então... 1 Coríntios 1, 18 a 26. Então, 1 Coríntios 1, versículo 18. Com efeito, a mensagem da cruz é uma loucura para os que não se salvam, mas para nós que recebemos a salvação é a manifestação do poder de Deus. Disse a Sagrada Escritura: destruirei a sabedoria dos sábios e desprezarei a esperteza dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde estão os doutores das Escrituras? Onde estão os entendidos?
nas coisas deste mundo. Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura? Versículo 21. Pois, uma vez que Deus fez com que os homens não o reconhecessem pela sabedoria humana, Ele achou por bem salvar os crentes por meio da mensagem que anunciamos, mesmo se ela parece uma loucura. De facto, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas nós anunciamos Cristo, que morreu na cruz. Isto causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer não, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana, e aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana. Se tens amigos, colegas ou familiares não cristãos, em algum momento a pergunta vem: por que acredita em coisas que não fazem sentido? Ressurreição dos mortos, que Maria ficou grávida sem fazer sexo, amar o inimigo, não mentir, pecado. Como é que podes acreditar que estas coisas existem ou aconteceram? Ou como é que podes acreditar que Jesus é o único caminho para ter um relacionamento com Deus? Ou todas as religiões são iguais? Ou tem certeza que a Bíblia está certa? Estas perguntas vêm porque pessoas acreditam que é um livro antigo que não tem importância para hoje em dia. Nos versículos 18 a 20, agora mesmo o Pedro vem para dar uma explicação, mas nos versículos 18 a 20, Paulo disse: com efeito, a mensagem da cruz é uma loucura para os que não se salvem. Onde estão os sábios? Onde estão os doutores das Escrituras? Onde estão os entendidos nas coisas deste mundo? Não mostrou Deus que a sabedoria deste mundo não passa de loucura. Então, Pedro vem e vai falar um pouquinho e depois eu volto. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E o Daniel pediu-me para dar aqui um pouco de contexto muito rápido a este texto, e então eu preparei aqui alguma coisa para partilhar com vocês, que é mesmo um facto que toda a história humana testemunha que individualmente as nossas capacidades são minúsculas, e mesmo coletivamente descobrimos durante a história que as nossas capacidades combinadas ainda mal arranham a superfície do que é a realidade verdadeira de Deus, de que nos criou. O que explica porque, quando se trata do nosso bem-estar psicológico, social ou até mesmo geopolítico, a mera sabedoria humana nos leva a um beco sem saída após o outro. E é um cataclismo após o outro e um penhasco experimental social após o outro. E uma forma de entendermos esta ideia, como a condição humana não é capaz de responder à sabedoria que nós precisamos ou que Deus estabelece, é da seguinte frase: toda a busca utópica meramente humana se torna distópica. Toda a filosofia meramente humana leva ao desespero da futilidade. Todo o esforço meramente humano para definir moralidade e ética leva eventualmente a alguma tirania cruel. Pois os seres humanos, depois da queda, têm uma sabedoria escurecida e permeada pelo orgulho e o pecado.
E neste contexto, a sabedoria de Deus vem de servir de contraste a essa falsa sabedoria superficial e nos demonstra uma verdadeira sabedoria onde o caráter perfeito de Deus é evidenciado. E é daí que vem a questão da loucura. Porque Deus não está a focar em ser um Deus que se evidencia de forma grandiosa, com poderes mágicos e com sinais e com outras coisas desse tipo. A cruz simplesmente revela o caráter de Deus, o que não é um pouco entediante para o sábio, para a pessoa intelectual que quer algo mais, quer ser o inteligente. E quando olhamos para o jardim do Éden, onde aconteceu a queda e o primeiro pecado, nós vemos que a serpente fez a Adão e Eva uma promessa vazia. E essa promessa foi de serem como Deus, conhecendo e estabelecendo plenamente o bem e o mal, que é uma condição que apenas ao Deus eterno pertence. E isso, obviamente, não é possível para nós seres humanos, porque só Deus é omnisciente. Só Ele é perfeitamente conhecedor da justiça e capaz de escolher o melhor curso de ação, baseado na combinação da sua onisciência e da sua justiça e sabedoria. Por isso, a ideia que eu queria trazer como introdução para a mensagem de Daniel é que a cruz de Cristo hoje, para muitos de nós aqui, se tornou um reverso do Éden, de certa forma, onde naquela altura a serpente proclamou um falso evangelho que promete sabedoria e vaidade, mas que fornece um fruto que traz vergonha, culpa e morte. E Deus, hoje, na proclamação do evangelho, está a oferecer um fruto diferente, que é o fruto da cruz, onde Deus está a proclamar a loucura do evangelho verdadeiro. Vejam a diferença entre a sabedoria da promessa vazia, da loucura da proclamação do evangelho verdadeiro, onde Cristo obedece ao não de Deus que Adão e Eva não conseguiam obedecer no jardim. E se escolhermos hoje depender do poder de Deus, que é Cristo crucificado, então vamos estar a voltar àquele momento no jardim e a rejeitar o fruto proibido e a dizer de volta a Deus: eu não quero procurar estabelecer a minha própria sabedoria independente de ti, mas eu quero sim ter a minha sabedoria debaixo da tua sabedoria suprema, com a reverência que lhe é devida. Por isso não devemos inclinar-nos no nosso próprio entendimento, mas em tudo pôr nas mãos de Deus, confiar, porque o início da sabedoria é o temor do Senhor e a reverência a Deus. Portanto, agora volto a chamar o Daniel para continuar a mensagem. Obrigado, Pedro. Quando falamos sobre sabedoria humana e sabedoria de Deus, não podemos pensar que Paulo está a dizer que não podemos ter perguntas ou dúvidas. Ele não está a dizer isso. Ele está a se referir às pessoas que negam a viver a obedecer a Deus, porque elas pensam que a mensagem da cruz é inútil. E querem propor que as sociedades funcionem melhor sem os ensinamentos de Deus. Ou seja, que as normas de Deus são inferiores às normas atuais e às filosofias que são usadas para construir sociedades. Seja uma comunidade ou uma família ou um país. Paulo está a dizer, se quer construir a sua família, a sua vida, o seu país, a sua sociedade em coisas não relacionadas com Deus, isso é uma ilusão. Não vai resultar como tu desejas. Por outras palavras, toda a sabedoria e normas que nascem fora da influência de Deus não funcionam como os seus proponentes e defensores dizem. Em Coríntio, a cidade, a igreja que recebeu esta carta, escrita por Paulo, durante a história também, Coríntio, a história e ainda hoje, pessoas dizem que quando construir sociedades, países ou famílias com a base em filosofias e normas culturais e mundanas, há menos problemas. Os seus proponentes dizem que tais crenças vão abordar e fornecer soluções aos problemas que
que a humanidade enfrenta. Mas veja, o nosso mundo hoje, estamos em paz? Há paz? Há ameaças? Sim. Há assassinos? Sim. Há maus tratos? Sim. Há abusos? Sim. Há famílias destruídas? Sim. Há egoísmo? Sim. Há ganância e cobiça? Sim. Os problemas continuam. As respostas dadas sem Deus, a construir coisas sem incluir Deus, ou, aliás, construir coisas fora de normas de Deus, não produziu, não resultou como pessoas disseram. O produto que o mundo está a vender não tem valor. E nós estamos a pagar um preço muito alto. Também temos de encarar os fatos. Quando cristãos tentaram usar a igreja para governar e mandar os governantes, houve no passado, e hoje, quando acontece isso, há abuso de poder e uma falsa aparência de santidade. Quando o cristianismo se tornou uma religião do Estado, uma falsa santidade nasceu e um sincretismo, que é a mistura de cultura com os ensinamentos de Jesus, que causou corrupção e com muitas pessoas, muitos cristãos, começaram a viver polidas por fora com os adornos do cristianismo, mas por dentro não foram transformadas. Jesus disse em Lucas 22, 24 a 27. Depois, os discípulos, ali em versículo 24, começaram a discutir entre si qual delas era o mais importante. E Jesus disse-lhes: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados dos seus benefeitores. Entre vocês, os discípulos de Jesus, entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupa a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquela que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como alguém que serve. Paulo e Jesus estão a chamar a atenção das pessoas crentes e não crentes para analisarem a situação, os ensinamentos e, mais importante, para analisarem as suas próprias vidas. Nos versículos 22 e 23, em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo disse: de facto, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, mas nós anunciamos Cristo como Rei na cruz. Isto causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Irmãos, se queremos encaixar-nos bem neste mundo e na nossa cultura, ou qualquer cultura onde quer que vivamos, temos de esquecer
a verdade que Jesus veio para mostrar que há uma outra maneira de viver e pensar e agir. Se quiseres adaptar-te bem, onde estudares ou trabalhares, tens de esquecer a cruz e as normas de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E isso não é uma humildade falsa, que diz, não, eu não sou capaz, eu não posso fazer, as pessoas vão me criticar, eu não posso fazer. Não, aquela é humildade falsa, completamente falsa. O que nós estamos a falar é que Deus deu-nos dons para servir. E através do poder e força do Espírito Santo, nós vamos servir a igreja e pessoas fora da igreja. Não para engrandecer o nosso próprio nome, mas para engrandecer o nome de Deus. Vejam comigo alguns versículos. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, pagando o preço que nos resgata de toda iniquidade e purifica para si próprio um povo que lhe pertença inteiramente, um povo empenhado em praticar o bem. O nosso objetivo não é ganhar poder mundano. O nosso objetivo é servir e ajudar pessoas a praticar o bem. Salmo 135, versículo 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacob e a Israel para seu tesouro peculiar. Peculiar. Vocês, expliquem-me aquela palavra. O que significa peculiar? Particular, especial. Ok? Sim, único. Nós temos de ser pessoas muito diferentes de que os nossos vizinhos, a cultura onde nós estamos a viver, o país onde nós estamos, porque nós pertencemos a Cristo. E Ele está a nos renovar, transformar os nossos pensamentos, e nós estamos aqui servindo o Rei dos Reis, que não está à procura de poder político, nem poder mundano. Mas Ele quer que nós servamos. Ele quer que nós servamos. Romanos 11, 16 a 17. Se a raiz de uma árvore pertence a Deus, também lhe pertencem os ramos. Tu, não sendo judeu, era como oliveira bravia, e foste insertado nesses ramos. Assim ficaste ligado à raiz e a receber seiva, certo? Seiva de oliveira de boa qualidade. Significa, já não estamos ligados com o mundo, em termos de quem nós somos. A nossa identidade não vem do mundo mais. Vem de Cristo, vem de Deus. O nosso poder não vem do mundo, vem do Espírito Santo. Quando alguém toma a decisão de se identificar com Jesus, confessando a sua fé nele e com batismo, esta pessoa é insertada no povo de Deus e é considerada uma nova pessoa, uma pessoa peculiar. Os cristãos devem e têm de ser um povo diferente, porque obedecemos às normas de Deus, os ensinamentos de Jesus. Por causa da nossa obediência aos ensinamentos de Jesus, podemos
por causa da nossa obediência aos ensinamentos de Jesus, podemos desfrutar das bênçãos do povo de Deus. E quando pecamos, sendo cristãos, temos de nos arrepender e confiar na graça de Deus e pedir que Ele nos transforme para não pecarmos mais. Quando não há paz, fazemos tudo para haver paz. Quando vemos injustiça, fazermos tudo para promover justiça. Serviço. Procurar como ajudar o seu próximo é importante no reino de Deus. Mas o que não é importante no reino de Deus é procurar poder mudando. Os cristãos, os primeiros cristãos, como é que viveram? Já lemos hoje em Atos capítulo 2. E Paulo, em versículos 23 a 25, diz: Mas nós anunciamos Cristo que morreu na cruz. Isso causa horror aos judeus e parece uma loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que foram chamados, quer sejam judeus, quer sejam judeus, quer não, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura tem muito mais sabedoria do que toda sabedoria humana. E aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana. A solução que Deus oferece, que os cristãos devem oferecer, abordam o problema total. Por exemplo, voltando para Atos, capítulo 2, versículos 44 a 47. No primeiro e segundo século, os cristãos ofereceram soluções para a sociedade que mostraram a desigualdade e os preconceitos do governo e da cultura. Os crentes viveram unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiram o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Versículo 46. Reuniam-se diariamente no templo. Partiram o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos, com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. No Império Romano, um homem chamado Plínio o Jovem nasceu no ano 62. Ele chegou a ser governador da província de Ponto Bitínia. Atual é Turquia. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano a pedir o seu conselho acerca de como liderar com os cristãos na sua província e a crescente influência dos cristãos na sociedade. Plínio explicou os problemas causados pelos cristãos. Reparem bem as palavras de Plínio. Primeiro, os cristãos não adoravam os deuses pagãos. E isso teve um efeito negativo na economia. Porque pessoas pararam de comprar os ídolos, a ir aos templos, dar dinheiro.
Mas hoje em dia nós temos os nossos ídolos. E nós temos de pensar quais são os ídolos do nosso tempo que estamos a adorar com nosso tempo e nosso dinheiro. Seja Netflix, em que gastamos muito tempo na televisão a ver coisas, em vez de pensar no nosso próximo e ajudar o nosso próximo. Seja poupar dinheiro para ter aquela roupa da marca que eu vi no Netflix, que significa que eu já cheguei. Eu estou aqui, pessoas vão notar, veja, ele está muito chique, ele tem isso, tem aquilo. Quais são os ídolos que nós adoramos? Talvez seja outra coisa, como sexo. Talvez seja pornografia, está a gastar muito dinheiro nestas coisas. Ou apostar em jogos. Ou talvez seja o dinheiro em si mesmo. Em que, em vez de ajudar pessoas necessitadas, não, eu preciso mais, porque talvez um dia Deus não vai me ajudar. Talvez um dia Deus não vá estar perto de mim. Eu preciso desse dinheiro. Na segunda coisa que Plínio escreveu, disse o seguinte sobre os cristãos. Os cristãos tinham um clube sociopolítico. Foi assim que ele se referiu à igreja cristã. Ele não teve palavras para explicar o que era aquela comunidade dos cristãos, a igreja. Então ele disse que tinha um clube sociopolítico. E o clube, a igreja, tinha influência social que estava a espalhar-se por outras províncias. E as maneiras que os cristãos usavam para espalhar a sua mensagem é atrair pagãos. A mensagem era isso. Cuidar dos doentes que não estavam a acontecer no império. Cuidar dos doentes. Ser hospitaleiros e acolhedores. Ajudar as pessoas a enterrar os mortos. Cuidar de viúvas e órfãos. E angariavam fundos para ajudar pessoas necessitadas. Elas estavam a ajudar a sociedade onde o governo estava a falhar. E isso chamou a atenção. E nós, irmãos, ao nosso redor, há muitas pessoas que estão a sofrer, seja por causa de isolamento, elas sentem-se muito isoladas, ou por causa do facto que nós estamos numa economia em que há inflação e cada vez mais é mais caro para comprar coisas básicas. Irmãos, nós estamos aqui para servir e ajudar. Os cristãos influenciaram a sua sociedade porque abandonaram as crenças pagãs. Nós também temos de abandonar tudo que não seja de Jesus. Tudo que seja contra as normas de Jesus, para que possamos ajudar as pessoas. Os cristãos na província de Plínio viveram entre o povo, com o povo. Por causa disso, eles perceberam quais eram as suas necessidades. Mas elas não se encaixaram na sociedade. Elas tiveram linhas. Eu sou um cristão, agora eu não faço aquilo que eu fiz durante anos.
Eu não vou adorar naquele templo de tal ídolo mais. Eu não vou viver como vivia. Paulo escreveu à igreja em Corinto, e ele explicou que os cristãos devem ser um povo diferente. Tem de ser um povo transformado e viver segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sabedoria do mundo. Pessoas vão dizer que é loucura viver somente honrando Jesus e pensando no próximo. Mas o cristão deve fazer isso. Imagina a reação a dizer a alguém: percebi-me que estava a gastar muito dinheiro todos os meses com Netflix. Eu já anulei, já cancelei Netflix. Não, mas isso tem bons filmes e séries, e como é que vai conversar com pessoas? Ou eu percebi que estava a beber 3 bicas por dia. E aquele dinheiro pode ser melhor usado a ajudar missões na igreja. Ou eu sei que o meu vizinho está a faltar dinheiro. Eu vou dar este dinheiro no fim do mês para ajudar elas. Mas isso não é um pouco agressivo? Um bica não vai matar ninguém. Há coisas pequenas, se nós começamos a pensar fora do que é normal, iluminado pelo Espírito Santo, nós podemos fazer diferenças aqui no nosso mundo. Podemos. Então, durante esta semana, eu gostaria e eu espero que vocês não pensem que eu odeio Netflix. Eu gosto às vezes de ver filmes e tudo isso, mas eu queixo muito na minha casa. Por que temos Netflix, Disney Plus, tudo isso? Em vez de gastar tempo juntos, estamos a ver as coisas. Então, já cancelamos Netflix. Mas Disney Plus ainda, tenho de puxar um pouco mais para a minha família. Então... Mas café, isso é outra coisa. Isso é outra conversa. Bem, mas durante a semana, eu gostaria de dar este desafio. Um dia, faz um dia de jejum. Um dia de jejum e pedes a Deus que Ele vai revelar a ti quais são os seus ídolos que tens de abandonar. Não estou a dizer que vai ser fácil. Mas, se honestamente, vai e faz um encontro com Deus, jejuando, dizendo: Deus, eu preciso saber quais são os meus ídolos. Quais são os ídolos que estou a adorar? Ele vai revelar. Talvez nem todos, porque Ele não quer criar um choque, talvez, não sei, mas talvez Ele vai revelar tudo, mas Ele vai falar contigo. Segunda coisa, um dia. Marca um tempo para escrever mesmo os ídolos que está a servir. Escrever mesmo. Quais são os ídolos e deuses deste mundo que estás a adorar além de que Jesus? E como vais cortar o relacionamento com elas? Depois de escutar Deus, escreve num papel o que tu tens de fazer. Terceira coisa. Marca 30 minutos para ficar em silêncio na presença de Deus, sem música, sem telemóvel, e usa aquele tempo para renovar o teu compromisso com Jesus. Dizendo: és-me aqui, Deus.
estou aqui. Jesus, eu sou seu servo. Use o tempo para renovar o seu compromisso com Jesus. E, no mesmo tempo, renunciar os ídolos. 4. Identifica uma pessoa que vai servir e como vai servir tal pessoa. Número 5. Fala com um amigo cristão ou um pastor da tua igreja sobre o seu plano. Porque se guardar tudo dentro de nós, sem de falar sobre os nossos planos, é muito mais fácil não realizar o plano. Mas se chamar o meu amigo cristão, eu disse, eu fiz isso esta semana, Deus revelou que eu estou a adorar estes ídolos. Eu vou quebrar o meu relacionamento com elas. Também eu sei que tem a pessoa que vive perto de mim que precisa de ajuda. Eu vou ajudar aquela pessoa. Na semana que vem, pergunte-me, por favor, como está indo esta situação. Fale com um amigo ou um pastor da igreja sobre o seu plano. Mas tudo isso tem de começar com um relacionamento com Jesus. A receber Jesus como seu Salvador, seu Senhor, o seu Mestre. Se ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, fala comigo hoje. Ou entre em contato comigo ou Dorlane esta semana. Ou Orlando. É muito importante não deixar a sua vida ao rumo dos ídolos e poder deste mundo. Se já recebeu Jesus, mas ainda não foi batizado com fé, fala conosco também, para identificar-se com tua própria fé ao Cristo. Vamos orar. Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Perdoa-me, Pai, porque eu sei na minha vida há coisas que chamam a minha atenção que não vêm de ti. E às vezes eu corro atrás daquelas coisas. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que tu vais quebrar toda aquela coisa, qualquer ligação que eu tenho com qualquer coisa que chama a minha atenção. E que leva-me longe de ti. E também, Pai, para cada pessoa que está aqui, que elas também, Pai, vão buscar o Senhor, vão rededicar-se a ti e vão quebrar os laços entre as coisas, os ídolos e poderes deste mundo. E, Pai, ajuda-nos, dá-nos a habilidade de ver pessoas, desperta-nos com o Teu Espírito Santo para que nós vejamos as pessoas ao nosso redor que precisam a Tua ajuda, Pai. Tu deste-nos tudo que nós precisamos para ajudar pessoas. E também, Pai, eu sei que fora de Portugal há pessoas que sofrem. Ajuda-nos a saber como nós podemos ajudar pessoas que vivem longe de nós. Jesus, muito obrigado, porque a vida que Tu estás a oferecer é muito melhor do que a vida que nós muitas vezes corremos atrás de coisas mundanas. A vida que o mundo oferece não dá paz e alegria, misericórdia, esperança e justiça e perdão como o Senhor dá. Não dá propósito também como o Senhor dá. Porque em Ti nós temos um propósito. A trabalhar mãos dados, a trabalhar contigo, a viver na Tua presença. Obrigado, Jesus.
Que promessa tu nos deste. Amém. Espero que todos vocês tenham uma semana em que seja muito ciente na presença de Deus, em que comece a avaliar as suas vidas e que faz uma renovação do seu relacionamento com Jesus, um novo compromisso com Jesus. E também as pessoas em casa, vídeo, espero que vocês tenham uma semana